Nutri, e açúcar ou adoçante, qual a melhor opção? Essa pergunta eu escuto quase todos os dias, se brincar. É uma dúvida muito comum das pessoas e para isso eu vou separar em duas partes. Primeira coisa, vamos falar do adoçante. Nem todo adoçante é seguro para o consumo, então a gente precisa levar isso em consideração. O adoçante, ele pode sim ser prejudicial, ele pode contribuir para o aumento da pressão arterial, o adoçante também pode afetar o funcionamento intestinal e tem alguns adoçantes relacionados ao desenvolvimento de câncer. Então, nem todo adoçante é interessante para o consumo, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Existem dois adoçantes que são seguros, que a ciência diz hoje, que são seguros para o consumo: stevia puro e o xilitol. São essas duas opções que a gente considera seguro. E aí a gente pode falar também do açúcar, né? O açúcar refinado, ou açúcar demerara, ou açúcar mascavo, são todos açúcares. A gente não pode dizer que um é melhor do que o outro no sentido de saúde. Eles são melhores, o mascavo e o demerara podem ser melhores porque eles não vão passar pelo processo de refinamento. Não vai ser adicionado produto químico para que eles fiquem branquinhos daquele jeito. Então eles são um produto mais bruto, ou seja, está mais natural. Porém, a quantidade de carboidratos do açúcar refinado e do açúcar demerara, por exemplo, é a mesma coisa. E o que a gente tem que pensar sobre o açúcar? O consumo do açúcar em excesso vicia o nosso paladar, causa dependência também do nosso cérebro, tem efeito sobre o nosso cérebro. O açúcar contribui para o ganho de peso também. E o açúcar ele também pode deixar você mais inchada, fazer com que dificulte também o seu funcionamento intestinal. Então a gente vê que os dois têm vantagens e desvantagens, a gente poderia pensar assim. E em relação ao peso, o açúcar a gente já sabe que ele vai contribuir com o aumento de peso. Mas se a gente olhar para o adoçante, muitas vezes a pessoa usa o adoçante como um substituto do açúcar, pensando em não ganhar peso, né? Não engordar. Mas o adoçante ele também induz uma resposta de ganho de peso no nosso corpo. Então ele também não seria uma boa opção. Qual seria a melhor opção? Qual seria o melhor caminho? Eu sempre digo isso para os meus pacientes, para os meus clientes, para os meus amigos. O melhor caminho é você educar o paladar e reduzir o açúcar ou adoçante o máximo que puder, porque não é só uma solução, não é simplesmente eu tiro o açúcar e começo a usar o adoçante e está tudo bem, não é assim. A educação do paladar é algo que você vai construindo, a gente aprende enquanto cresce, né? A gente vai crescendo, você tem uma alimentação quando você era um bebê e você tem uma alimentação depois de adulto, você aprendeu, algumas coisas você incluiu na sua rotina alimentar e outras não. Então, o paladar, ele é ensinável e é isso que a gente precisa ter em mente. Então, não adianta dizer que o adoçante é melhor que o açúcar. Vai ter seus prós e seus contras. A gente também tem uma questão, principalmente para as mulheres que estão tentando engravidar, o açúcar ele também pode ter uma função, ele pode estar também relacionado à questão da infertilidade, porque ele vai afetar diretamente as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, por exemplo. Então, gente, o caminho é reduzir o açúcar o máximo que puder. E quando você reduz o açúcar na sua alimentação, na sua rotina alimentar, você passa a tomar suco sem açúcar, café sem açúcar, você já nota uma diferença no seu funcionamento intestinal, na sua retenção hídrica e no peso também, tá? Então o melhor caminho é esse, reeducar o paladar. Nem açúcar nem adoçante, mas encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio é específico para cada pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, curtam, comentem e divulguem para muitas pessoas, para que outras pessoas também saibam da diferença do açúcar e do adoçante, tá bom? Obrigada, beijo e até a próxima!